Quem aqui está super animado 9 horas da manhã, levanta a mão. Aí. Pessoal, é muito difícil ser o palestrante que fala depois da melhor palestra. E se vocês lembrarem, se essa é a primeira, a última de ontem, né? Fez São Paulo alagar, como disse a Marina ali. Mas eu vou tentar fazer aqui o meu melhor. O papo de hoje é sobre saúde mental, né? Não se vê, mas se mensura. Mais ou menos. A gente vê saúde mental. A gente sabe, quando alguém chega no trabalho e não está muito legal, é visível, né? A gente pode não saber muito bem o que fazer, pode não saber a complexidade, a gravidade, o que está acontecendo, mas existem sinais, né? Muito mais do que os sintomas. E eles são visíveis sim. Mas o que é importante para a gente, quando a gente pensa em gestão, é como é que a gente mensura isso. A gente falou bastante ontem, né? Aquilo que não se mensura, não se gerencia, e se a gente não gerencia, é impossível ter sucesso. Eu acho que o grande objetivo aqui é que a gente possa fazer a pauta de saúde mental ser uma pauta efetiva, ser uma pauta que se sustente. Por isso que eu gostaria de bater um papo com vocês aqui hoje. Eu sou o Lucas Reis, eu sou sócio head de psicologia aqui na Vitude, tenho sido responsável por toda a parte tanto clínica quanto organizacional nas intervenções e desenvolvimento de alguma dessas partes técnicas que a gente vai conversar por aqui hoje. Obviamente a gente não faz nada disso sozinho, vou falar um pouco sobre isso depois. Sou mestre em psicologia social do trabalho, tenho uma atuação clínica, organizacional, acadêmica e tento juntar tudo isso aqui, criando soluções e trazendo um pouco mais de valor para a Vitude. Tem sido um prazerzaço fazer parte dessa construção junto com o time. E o primeiro cenário que eu queria discutir com vocês é um cenário, o melhor de todos, que é quando um time está saudável. Imagina, na empresa, todo mundo bem, saudável, a carreira super funcionando, os melhores indicadores de negócio. Não tem ninguém adoecido. Esse cenário seria possível? Difícil. Mas se esse cenário fosse possível, a gente, profissional de saúde, ou né, na ponta, ou na gestão, a gente seria necessário? Sim. Os mais otimistas talvez podem até pensar que não, mas não só quem está preocupado com a empregabilidade, mas sim, a gente é necessário. Quem vai manter esse pessoal saudável? Né? Saúde é uma coisa muito volátil. A gente está bem, eventualmente a gente não está bem. A gente está muito aberto às contingências. E é muito importante que a gente considere alguns fenômenos. E o que tem acontecido, eu queria contar aqui um pouco da experiência que a gente tem tido, a gente tem um relacionamento muito próximo com os clientes, seja com os clientes ou sejam com as pessoas com quem a gente tem conversado, as empresas que estão se aproximando da Vitude, a gente está sempre muito próximo, muito disponível. E me chamou muito a atenção uma frase que eu escutei de algumas maneiras diferentes nos últimos 6 meses, 9 meses, que é a seguinte: um dos nossos diretores teve uma crise de ansiedade. Precisamos de ajuda. A Vitude, como vocês sabem, viram lá na frente, a gente está estruturado em 4 grandes pilares, né, de soluções que organizam o nosso ecossistema. Diagnóstico, educação, clínica e inteligência. A parte clínica é a parte que a gente tem algumas soluções específicas de acolhimento. E quando alguma coisa acontece mais emergencial, a gente geralmente é acionado. E o que mais me chamou a atenção é 62% desses acionamentos que a gente recebe para acolher emergencialmente alguma coisa que aconteceu na empresa são líderes. E desses líderes, 20% são executivos. E se a gente for pensar na pirâmide, a gente não tem 62% de proporção da liderança, né, na população normal. O que indica que tem uma concentração. Parece que as crises que estão acontecendo no espaço de trabalho estão relacionadas à liderança. Vocês conseguem imaginar o porquê que isso pode estar acontecendo? Por que os líderes parecem estar, de alguma forma, sofrendo mais do que os liderados? Alguém se arrisca? Pressão? Responsabilidade? Autorresponsabilização? Quando a gente é um colaborador individual, de alguma forma, por mais difícil que seja, e existe uma resistência enorme, né, de se pedir um atestado e de se afastar. Às vezes ainda é mais simples do que quando eu sou líder. Porque quando eu sou líder, a responsabilidade está comigo. Então eu não vou poder parar. Você pode tirar férias, eu não vou tirar férias. Por quê? Porque eu tenho que dar conta. E isso vai fazendo com que esse fenômeno vá se estruturando. E a mesma coisa acontece aqui com os executivos. Vocês têm percebido uma realidade parecida nas empresas de vocês? Sim. É assustador, não é? E quando essas coisas acontecem, tem uma coisa que é pior. Quando essa crise acontece no espaço de trabalho, isso cria um efeito sistêmico. Imagina que numa reunião, uma pessoa teve uma crise, por qualquer motivo que seja. Isso impacta o time que fez parte dessa reunião. A maioria daqui, psicólogos, a gente está acostumado a lidar com esse tipo de complexidade. Mas o público que está dentro das empresas,
de alguma forma se assusta. Saúde mental ainda é um tema que gera um certo estranhamento. Se eu vejo uma pessoa em crise, o que eu vou pensar sobre isso? Como que eu vou me sentir em relação a isso? Se eu sou líder desse colaborador, como que eu me sinto em relação a uma pessoa do meu time tendo uma crise aqui? O que eu deixei de fazer? E aí, não é só o cuidado do acolhimento desse indivíduo, a gente precisa olhar para o sistema. O grande problema é que, muitas vezes, quando isso acontece, significa que a gente perdeu uma grande jornada. A gente só viu na hora da crise. Muita coisa acontece antes disso, mas estava fora do radar. E quando isso acontece, é melhor que a gente seja acionado, né? Ou a gente, um parceiro, o time de saúde, porque a gente consegue acolher, dar margem e dar o encaminhamento adequado para aquela pessoa. O problema é quando a gente não percebe isso. E existem casos, né, que a gente não vê crise. E a gente só vai ser acionado quando aparece um afastamento. Não é? A maioria das pessoas que fazem gestão de saúde mental tem construído indicadores baseados em estudos de absenteísmo e afastamento, estudando né, os CIDs, os afastamentos, qual que é o volume. Vocês fazem isso aqui? Quem faz isso aqui? Algumas empresas já estão avançando nessas análises mais sistemáticas, né? O problema é que quando a gente está olhando para isso, a gente está olhando para trás. Já aconteceu. O que causou, eu não sei. Se essa pessoa está bem, eu não sei. Eu sei que tem uma prevalência aqui de alguns atestados. É importante. Como a gente viu na palestra do Boticário ontem, melhor começar pelo começo. Trabalha com os dados que a gente tem. Mas ainda assim, é muito difícil gerenciar olhando só no retrovisor. E pensando nisso, eu queria contar uma história rápida para vocês. Que aqui tem a ver com o quanto custa o afastamento de um talento. Queria contar a história do Lucas. Isso aqui é um caso, quase uma apresentação de caso. Obviamente baseada em fatos, mas devidamente descaracterizada. E eu dei o nome de Lucas, não tem K, não sou eu, fiquem tranquilos. Mas trouxe o Lucas aqui. O Lucas, ele é um talento. Sabe aquele talento da companhia, que todo mundo conhece? O cara tem uma carreira sensacional. Cria da casa. Começou com estágio, virou trainee, sabe? Carreira aceleradíssima. Ele está lá, um talento. Vocês conhecem talentos, vocês têm talentos. Eventualmente vocês são um desses talentos na companhia. E 2022 foi um ano espetacular na vida do Lucas. Ele trabalha numa empresa multinacional, ele é do marketing, e ele era um dos responsáveis pela implementação de uma marca que era uma aposta enorme da empresa no Brasil. E em 2022 tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, e melhor. Bateram as metas, o lançamento foi um sucesso, e o que acontece quando a gente tem um case desse e tudo dá certo? Geralmente a gente é promovido, não é? E foi isso que aconteceu com o Lucas. O Lucas foi promovido em 2023. Ele era um colaborador individual, ele virou líder, assumiu uma posição de gerência. Não era uma gerência simples, era uma gerência já com uma certa complexidade. E era a primeira posição que ele estava assumindo. E aí, no meio ali do primeiro trimestre, ele começa a sentir alguns desconfortos gastrointestinais e vai ao gastro. E aí o gastro fala: olha, Lucas, você tem uma gastrite nervosa, está grave. E por conta da acidez, você está com H. pylori, que é uma bactériazinha que causa um estrago tremendo. Né? Eu sou psicólogo, não sei, estou falando aqui do caso que eu ouvi, eu acompanhei. Muito bem, ele vai ao gastro, e aí o fato de ser gastrite nervosa faz com que ele procure por um psicólogo. Só que a empresa que ele tem um plano de saúde, ele procura lá o psicólogo do plano de saúde, leva um tempo para conseguir, e ele vai, não bate. Sabe? Ele tenta a primeira vez, não deu match e ele largou mão. Depois, no final do trimestre, ele tem um feedback difícil do diretor. Agora ele é gerente. E ele está nos primeiros 3 meses. E, por algum motivo, ele não está rendendo do jeito que ele devia. Mas é o primeiro feedback desse da vida dele. O cara é um talento. Começou como estágio, virou trainee, carreira aceleradíssima. Ele nunca teve um feedback desse, onde você não está contribuindo, você não está trazendo o que você precisa. E o pior, ele não sabia o que ele precisava fazer. E aí ele começa a ficar preocupado. Será que eu fiz a escolha certa? Será que esse movimento foi adequado? E ele começa a ficar cada vez mais preocupado com o trabalho. Começa a trabalhar um pouco mais para trazer os resultados que ele precisa. E aí tem um contexto familiar que, quando a gente começa a focar muito no trabalho, o contexto familiar fica negligenciado. Começou a ter alguns conflitos em casa. E a esposa dele: olha, você precisa fazer terapia. Você foi, não deu certo, mas você precisa fazer terapia. Eu faço terapia, é super ótimo, recomendo. Mas ele não tinha tempo para fazer isso. E aí, o cabelo começa a cair. Alopécia. Quem é que é psicólogo?
Quantos desses sintomas, mantém a mão levantada quem atende um paciente que tem sintomas assim, tipo, psicossomáticos? Quase ninguém desce a mão, né? É comum. E aconteceu com ele. E aí o dermatologista falou, isso aqui é causado por estresse, a gente precisa medicar. Vou te recomendar, vou te encaminhar para um psiquiatra. Fez o encaminhamento para o psiquiatra, ele começa a tomar medicação, mas a gente sabe, medicação às vezes leva tempo para adaptar. E aqui a gente já está no final do primeiro semestre e tem uma reunião de apresentação de resultados no meio do semestre. E nessa reunião de apresentação de resultados, ele está tenso, né? Ele já recebeu um feedback difícil do líder, ele não está se sentindo confortável, ele não tem os resultados que ele sempre teve, e nessa reunião de apresentação de resultados, que ele se preparou a semana inteira, ele tem uma crise. In loco, presencial, na frente de todos os pares. E essa crise, né, obviamente gerenciada, leva a um afastamento. E aí, a gente volta para aquela questão. Quanto custa o afastamento de um talento? E aí, a gente pode pensar em dinheiro. Quanto custa financeiramente para a empresa? A gente viu, impacta em FAP, né, B91, aumenta a folha, tem vários encargos. Mas quanto que custa para a carreira de uma pessoa que sempre foi vista como um talento e agora está sendo afastado do trabalho por não conseguir gerenciar? Que é o que as pessoas geralmente pensam, né? Quando alguém é afastado, não deu conta, não aguentou o tranco. Provavelmente ele não vai ter o mesmo caminho que ele teria na carreira se isso não tivesse acontecido. E o que eu gosto de falar é que várias coisas aqui... Opa, vamos voltar? Várias coisas aqui passam, né? A gente sabe que alguns indicadores são indicadores de risco. Assumir uma posição de liderança, a gente tem, enfim, muita literatura sobre isso. Quando a gente assume uma posição de liderança a primeira vez, é a movimentação mais custosa, é a mais difícil, é a mais complexa, que precisa de mais apoio. E tem outra coisa, algumas empresas já estão associando saúde mental e performance. Não sei se vocês fazem isso na empresa, mas algumas empresas já estão começando, no ciclo de performance, a olhar para a saúde mental. O problema é que elas fazem como? Se está com baixa performance, talvez precise ter uma questão de saúde mental aqui. Mas eles não fazem isso para quem está com alta performance. Como se quem está performando super bem não precisa ser visto. E é o caso do Lucas. Não estava no radar. Passou. Ninguém olhou aqui, no gastro, teve um feedback mais difícil, o contexto, o dermatologista, o psiquiatra chegou lá. A gente conseguiria ter feito alguma coisa aqui para evitar isso? O quê? Acompanhar, né? Ter ali um contato mais próximo. Mas quantos Lucas existem? É difícil a gente estar em contato com todo mundo. É inviável a gente fazer essa gestão direta. E é por isso que a gente está pensando aqui em... Né, a gestão de saúde mental é muito complexa. Não é só um tema de saúde, não é só um tema de RH, considerando que isso são guarda-chuvas enormes. Né? No RH você tem cultura, carreira, treinamento e desenvolvimento, uma série de fatores. Em saúde você tem saúde ocupacional, saúde assistencial, tal. Mas isso impacta no jurídico, impacta no compliance. Né? Assédio é um fator que impacta a saúde mental na organização. E pensando nisso, a gente pensa, né, que a única forma da gente apoiar a gestão de um programa de saúde mental é pensar num programa que seja complexo, numa solução que dê conta dessa complexidade. E aqui a gente vai avançando. Seria muito legal que a gente conseguisse prever o tempo, ou prever fenômenos de saúde mental, como a gente consegue prever clima. Né? Clima do tempo mesmo. Vai chover, não vai chover. E eu gosto dessa analogia porque aproxima bem. Porque quem trabalha com dados sabe que a análise meteorológica é uma das análises mais complexas de se fazer. Você precisa de um trabalho exaustivo de dados. E você precisa de muita expertise técnica lá atrás para fazer com que esses resultados cheguem lá. E ainda assim, erra. Vai lá no jornal, né, nacional, amanhã vai chover. E não chove. Mas, por mais que a gente não saiba exatamente o detalhe, a gente consegue prever eventos críticos. Nenhum tornado passa despercebido. Nenhum ciclone passa despercebido. Nenhum período de estiagem e 40 graus no Rio de Janeiro passa despercebido. Ou neve. A gente não sabe exatamente se a temperatura vai ser 26 ou 27 graus. Mas a gente sabe se vai ter alguma coisa crítica ali. E nesse sentido, é interessante a gente pensar que saúde mental também é bastante complexa. E a gente não precisa saber o detalhe. Mas a gente precisa conseguir identificar esses casos críticos. Como era o caso do Lucas. E passou despercebido. E aqui, antes da gente prever futuro, porque talvez isso seja mais com Dante, com o Renan, porque eles são mais futuristas do que eu, a gente pode medir coisas que são atuais. A temperatura de hoje, a gente consegue medir. O celular de vocês, o relógio de vocês, algum lugar
está medindo a temperatura de hoje. Mas se a gente faz esse mesmo depara do clima para a empresa, para a saúde mental, organizacional, vocês sabem a temperatura da empresa de vocês hoje? A gente não sabe. Então, antes da gente pensar em prever o futuro, a gente precisa conseguir mapear hoje. Quantas pessoas da minha empresa estão adoecidas? Quantas pessoas da minha empresa estão fora de risco? A gente não sabe isso. E aqui a gente precisa considerar, e esse aqui é um dado interessantíssimo. Isso aqui é o resultado de um censo de saúde mental que a Vitude está implementando, e ele tem a função de criar indicadores de saúde mental, para que a gente possa sair do afastamento, do absenteísmo, do turnover, que são dados úteis, mas são dados paralelos, laterais, para dados que sejam diretos sobre saúde mental. E isso aqui é a média da população que foi avaliada. Obviamente isso aqui é uma análise preliminar, tem um número estatístico ainda é significativo, mas não é super amplo. A gente está falando de 5 mil pessoas avaliadas. E aqui a gente tem 12% das pessoas estão experienciando sofrimento em nível severo. Ou seja, precisavam estar em intervenção clínica, ou psicológica, ou psiquiátrica. 27%, quase 30%, estão experienciando níveis moderados. Já são fatores de risco. Já está impactando a performance, já tem prejuízo. E a gente precisa estar olhando para essas pessoas. E mais ali, né, uma boa parte estão bem, subclínicos. Você sabe como que essa distribuição na sua empresa hoje é fácil de fazer? Algumas poucas empresas têm, né? Mas a maioria delas ainda não tem. E um dado que é bastante recente, que é o presenteísmo. Todo mundo aqui está familiarizado com o termo presenteísmo? Só por via das dúvidas eu vou trazer aqui. O presenteísmo, ele não tem a ver com... o absenteísmo é quando a pessoa não está no trabalho. O presenteísmo é quando essa pessoa está no trabalho, mas há uma perda de desempenho. E essa perda de desempenho não é uma perda de desempenho por conta de engajamento. Ah, não está trabalhando porque não está engajado. Não. O presenteísmo é a perda do desempenho por algum efeito de saúde. Eu não estou trabalhando porque eu estou com dor de cabeça. Eu não estou trabalhando porque eu estou com dor no estômago. E isso está impactando a minha concentração, a minha performance, o meu desempenho. E se a gente tem 31%, aquele dado que a Marina trouxe na abertura de ontem, 31% de presenteísmo nas empresas, esse é o dado médio da população que a gente avaliou, significa que eu estou rasgando 1/3 da minha folha. Propensão ao burnout, 6,3%, esse dado a gente pode discutir um pouquinho depois. Ergonomia cognitiva é outro dado interessante. A gente falou muito tempo sobre ergonomia no sentido físico da coisa e os efeitos que o trabalho tem no adoecimento. Mas a ergonomia cognitiva tem a ver com essas outras demandas, que não é só a minha postura em frente ao computador. É como que a relação entre os recursos que eu tenho para desempenhar minha função estão equilibrados ou não com as demandas que eu tenho. Então, se eu tenho 3 pessoas fazendo um trabalho de 6 pessoas, essas pessoas estão sobrecarregadas. Existe aqui um desbalanço de ergonomia. E a gente mede esse dado de 1 positivo a -1 negativo. Então, a média está neutra, o que não é um dado assustador. A percepção de assédio está em 17%, e esse dado aqui de segurança psicológica é uma escala da Vitude que vai de 1 a 100. E a gente tem 20% das pessoas experienciando baixa segurança psicológica no trabalho e 6% experienciando alta segurança psicológica. Ter uma visibilidade dessa, da sua empresa hoje, por área, seria útil? As pessoas falam de ROI, né? A gente falou muito sobre ROI ontem. E aqui a gente pode pensar em várias formas de medir ROI. Quantas pessoas eu tirei daqui para cá? Se eu diminuo, pensa numa folha de pagamento de 5 bilhões, que é o que grande empresa, né, de mais de 10 mil colaboradores deve ter. Se eu tiro 5% de presenteísmo, se eu diminuo 5% de presenteísmo, qual é a otimização de custo que eu tenho? É altíssima. É muito maior do que qualquer cost avoidance que a gente vai conseguir trazer. É muito alto, né? Muito bem. E tudo isso é para a gente mostrar e introduzir um pouco a nova solução da Vitude que a gente está lançando nesse evento, e é um prazerzaço estar aqui fazendo isso, porque no ano passado, quem estava com a Vitude, viu o Júlio, que está ali, inclusive, em algum lugar, falar sobre o Insights, mas ainda como uma promessa. Nossa, seria muito legal se a gente conseguisse fazer tudo isso. E aqui, um ano depois, 2 meses depois, que foi em janeiro, a gente está aqui trazendo isso para vocês. E aí eu queria passar rapidamente por isso, e só lembrando, né? Esse tipo de trabalho não é um trabalho, eu estou aqui só como porta-voz, né, da equipe. Isso envolveu a Vitude inteira, desde o time de produto, o Júlio, a Desi, o Flávio devem estar por aí, depois eventualmente a gente se vê, como
todo o time técnico interno, time de marketing, time de tecnologia que desenvolveu todo esse tipo de produto, né? Muito bem. O Virtude Insights ele aparece com 5 grandes módulos. E módulos que são úteis, né, para que a gente possa pensar. O primeiro deles é gestão clínica para a gente olhar para a nossa população. O que a gestão clínica faz? Ela não é só um dado, um estudo sobre quantas pessoas estão usando a plataforma, como estão usando os benefícios. É muito mais do que isso. Quantas pessoas estão aderidas ao tratamento. Eu posso ter 100 pessoas fazendo uso do benefício do plano de saúde, etc. Mas eu não sei se essas pessoas estão realmente aderidas ao tratamento. E eu não sei se esse tratamento está sendo efetivo. Então, quando a gente mede a adesão ao tratamento, e a Virtude tem tido números interessantes de adesão ao tratamento, ainda nessas análises mais preliminares, algo entre 77% e 80% de adesão. Isso varia por recortes. E aí, em outra conversa com mais tempo, a gente pode abrir esses detalhes, porque tem bastante discussão aqui. E a parte de evolução clínica é, como que eu sei que aquele investimento que eu estou fazendo na clínica está sendo efetivo? Vale a pena mesmo? As pessoas melhoram? As pessoas não melhoram? Hoje, a gente sabe quantas pessoas estão fazendo uso. A gente não sabe se está sendo efetivo. A gente espera que sim, mas a gente não consegue ver. Agora, a gente consegue. A cada 4 sessões, a gente tem um pulso e a gente mede essa evolução clínica. Mostra se está estável, mostra se está piorando, mostra se está melhorando. E o melhor, quanto tempo leva para tirar um paciente de um caso mais severo para tirar ele de risco. Seja numa intervenção individual, psicológica, seja numa intervenção multidisciplinar com a psiquiatria. Um outro dado é o cenário organizacional, farol de risco. Imagina uma análise, tipo, a cada 3 meses a gente tem um check-up trimestral, obviamente 3 meses, onde a gente consegue avaliar risco, sabe aquele farolzinho de quem está severo, quem está moderado e quem está saudável? A cada 3 meses a gente acompanha, porque o censo, o ideal é que ele rode anualmente, mas um ano é uma janela muito grande, muita coisa acontece em um ano. E aí, eu preciso rodar isso trimestral. Lembra da história do Lucas? Em janeiro, se a gente tivesse feito o censo em janeiro, ele não teria aparecido, porque ele estava bem. Ele estaria no verdinho ali. Então, eu nem teria como avançar. Mas o fato de eu rodar isso aqui em 3 meses depois, que era aquela época perto do feedback que ele recebeu, ele ia aparecer aqui, como já adoecido. E poderia engatilhar soluções internas de busca ativa, de apoio. E a gente avalia também a ergonomia cognitiva, porque não adianta a gente só olhar para os fatores que são individuais, mas como que o trabalho está contribuindo ou não para esse adoecimento. Quais são as áreas que estão mais impactadas? Aonde que eu tenho mais desequilíbrio dentro da minha empresa? O censo de saúde mental, que é basicamente aquele dado que eu mostrei para você, ele tem os principais indicadores e a gente tem olhado para a segurança psicológica. E aqui eu queria trazer um dado rápido sobre isso. Aqui é aquele dado que eu mostrei para vocês, a média de como que o mercado está. E a gente estava fazendo algumas análises de correlação, eu achei uma que é sensacional. O ano passado eu falei, inclusive, sobre segurança psicológica, isso não é forçação de barra, é só uma feliz coincidência. Imagine se a gente clicasse aqui para identificar só o público que está experienciando baixa segurança psicológica. Vocês acham que esses números mudariam? Para melhor, para pior? Ou ficaria a mesma coisa? Não tem diferença. Segurança psicológica está por fora. Quando a gente seleciona só as pessoas que estão experienciando baixa segurança psicológica, a gente tem um aumento gigantesco dos fenômenos de saúde. O presenteísmo sobe para 54%. A média era 30% e já é uma média alta. Propensão ao burnout sobe de 6 e alguma coisa para 42%. Ergonomia cognitiva cai, o mínimo é -1, e ela cai para 0,77. E o assédio aumenta para 80%. Isso aqui é assédio percebido. Como se você perguntasse, se a gente perguntasse para vocês, quantas pessoas aqui perceberam algum assédio moral ou sexual no ambiente? O que a gente tira daqui é, assédio é o principal detrator de segurança psicológica. Você pode ter todos os outros fatores. Se passa um líder e, de alguma forma, cria uma situação de exposição com alguém perto, não precisa ser a pessoa que está envolvida. Todo mundo que está assistindo vai ter uma queda significativa. Vou pensar 3 vezes antes de falar qualquer coisa aqui. E se baixa segurança psicológica está associado a todos esses dados, e olha lá o nível de sofrimento, aumenta para 56% a prevalência de pessoas em severo com baixa segurança psicológica. Essas análises aqui, elas só são possíveis uma vez que a gente consegue cruzar todos esses dados, e eu acho que esse aqui é o grande objetivo do Insights, né? É trazer resposta a partir dos dados que a gente consegue analisar de várias fontes diferentes, com vários instrumentos diferentes, para que a gente possa
analisar. E se a gente recorta para as pessoas que experienciam alta segurança psicológica, os dados invertem de uma maneira incrível. A gente tem o presenteísmo caindo para 19%, a propensão ao burnout zera, ergonomia cognitiva aumenta para 0,64% e o assédio também diminui para 3%. Então, saúde mental não é só um tema de gestão de saúde ocupacional. Segurança psicológica, quem vai trabalhar é o líder, é o RH, é quem vai apoiar esse líder. Eu preciso estar em contato com o time de compliance, porque se a presença de assédio acontece e impacta, isso vai gerar um fator de risco depois. A gente precisa integrar todos os parceiros, os stakeholders, e a gente só consegue fazer isso usando esse tipo de instrumento. E tem uma amiga minha que fala uma coisa interessante, que é, toda vez que você vai criar alguma coisa, tenta criar um livro de cabeceira, e não um manual do micro-ondas. Sabe? Por quê? Porque o livro de cabeceira a gente usa, está lá todo dia, a gente recomenda para o amigo. Quem leu o manual de micro-ondas? Eu nunca li, pelo menos. Quando a gente cria dados que tem essa interface, eles viram um puxa-conversa para a gente fazer essa aproximação e fazer com que essas coisas aconteçam. Então aqui a gente tem, enfim, dados interessantes que aparecem pelo censo, mas enfim, preciso avançar aqui porque o tempo é curto. A gente tem análises complementares, gestão de sono, diário de sentimentos, que ajudam a gente a ampliar a visibilidade que a gente tem do fenômeno de saúde mental. E, por fim, mapeamento de sinistralidade. Lucas, por que mapeamento de sinistralidade? O que tem a ver saúde mental, plano de saúde, a virtude, clínica? O que tem a ver? Primeiro, identificação precoce. Lembra da história do Lucas? Passou por quantas especialidades médicas antes de ter o CDF? E a gente tem algumas análises interessantes que mostram que 3 especialidades específicas são mais preditivas de risco. Gastro, dermato e neuro. Então, se a gente consegue acompanhar o comportamento desse colaborador no plano de saúde, entendendo quais especialidades ele está indo, a gente consegue identificar risco e a gente consegue prever, buscar, trazer essa pessoa mais para perto e fazer essa gestão. E o Insights, ele vem com essa ideia de interconectividade. A ideia é que a gente possa conectar ele em todas as fontes de dados possíveis, inclusive com o plano de saúde, para que a gente possa fazer essas análises e já entregar o dado para você. Falar, olha, essa população aqui está desse jeito, essa está desse jeito. E aí tem papéis e responsabilidades aqui. Por quê? Porque o time de saúde vai precisar de uma visibilidade. O médico, como ele tem acesso ao plano de saúde, sabe nominalmente quem é a pessoa, talvez para ele faça sentido ele saber que é o Lucas que não está bem. E que a gente precisa buscar o Lucas. O time de RH talvez não precise saber disso. A visibilidade do RH é uma visibilidade agregada. Eu preciso saber quais são as áreas mais impactadas e menos impactadas. E o líder tem que ter outra visibilidade. Talvez ele olhe só para a segurança psicológica, que é com que ele vai trabalhar. Então, a gente conseguir abrir esses acessos para cada uma dessas pessoas, a gente consegue, inclusive, proteger os dados. E aí tem uma análise de cobertura. O que é essa análise de cobertura? A análise de cobertura é isso. Imagina aqui, a gente mapeou e eu tenho 12% da minha população em severo. Minha empresa tem 10 mil colaboradores, então 1.200 desses colaboradores estão severos. Isso já seria muito legal a gente saber. Mas mais legal ainda é eu te dizer, desses 1.200 colaboradores, 635 já estão sendo atendidos pela Virtude. Então eles já estão amparados. 265 estão sendo atendidos pelo plano de saúde. Mais 300 estão completamente descobertos. Então a gente consegue, inclusive, saber aonde que a gente tem que buscar. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira lista que eu vou precisar ativar internamente, com parceiros externos? Mas agora a gente consegue fazer essa gestão muito mais preventiva do que ficar preso e refém só dos atestados que a gente vai ter quando essa história já aconteceu muito tempo depois. Pelo menos eu acho isso aqui sensacional. É muito, muito, muito interessante. Ver essas coisas funcionando é legal. Agora, imagina, o objetivo do Insights não é ter módulos apenas individuais. O grande objetivo é integrar tudo isso, todas essas soluções. Então, eu trabalho com promoção com aquelas pessoas que eu sei que estão bem, que eu identifiquei no censo, que eu identifiquei naquele check-up trimestral. Eu trabalho prevenção com aquelas pessoas que estão moderadas, com as áreas que estão um pouco mais impactadas. Trabalho com dados que são organizacionais. Eventualmente lá, o tema da segurança psicológica. A gente pode abrir isso por vários critérios. E eu trabalho no nível interventivo com o público que está com um nível de sofrimento severo. E aí eu consigo fazer com que essas pessoas não piorem ou não avancem para um caso mais grave de saúde.
de toda forma, quando a gente junta todo o Insights e oferece isso para os colaboradores, o nosso grande objetivo é fazer com que aquele caso do Lucas aconteça cada vez menos. Que aquelas pessoas que estão sendo, passando, né, por essa jornada natural de saúde e doença que a gente sabe que acontece, sejam identificadas o quanto antes e a gente consiga trabalhar em prevenção. É muito mais barato trabalhar em promoção, ou em prevenção. Né? Promoção ainda mais, mas em prevenção é muito mais barato do que a parte interventiva. E o que eu acho mais legal é que a partir de agora, com esse tipo de solução, a gestão de saúde nunca mais vai ser a mesma. Isso me lembra uma história, uma outra dessas vinhetas que a gente vê na vida, que eu acho interessantíssimas. Mais de uma vez, em clientes ou em potenciais clientes, a gente vai conversar e a gente vai entender como é que está a solução de saúde mental na sua empresa, como é que você está trabalhando isso hoje. E geralmente os dados mais graves aparecem primeiro. E eu acho que não tem nenhum dado mais grave do que você ter um suicídio ou ideação suicida dentro da população. Né? E a gente sabe que isso acontece. E tem acontecido. Às vezes acontece dentro do espaço de trabalho. O que é muito, muito, muito mais complexo. E o que eu achei mais assustador de todas as coisas que eu escutei em relação a isso, foram 2 ou 3 empresas que tiveram quase que a mesma narrativa. O Lucas. A gente, né, nesse processo quase que de se aproximar da Vitude, disseram, a gente teve alguns casos aqui, ou a gente teve um caso aqui, e o que mais assustou a gente essa pessoa estava em terapia. E ninguém sabia de nada. Como que isso aconteceu? Essa pessoa estava em terapia e, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum caso desse na Vitude. Não que a Vitude seja perfeita, né? Isso pode acontecer, é uma causalidade. Por melhor que você ofereça tratamento, pacientes podem evoluir. Né? A gente não vai blindar. Mas isso tem acontecido, às vezes, com o plano, por quê? Pela falta de centralização, de cuidado coordenado. Eu tenho um psiquiatra lá, eu tenho um psicólogo lá, eu tenho outro médico ali, ninguém se conversa. Saúde ocupacional está completamente cega. O que eu olho é o dado do plano de saúde que me aparece 3 meses depois. E aí, o que a gente faz? Então, quando eu penso no Insights, e toda vez que eu penso nessa integração e nessa conectividade, me lembra muito disso. E eu espero muito, de verdade, que com um tipo de solução como essa, nenhum caso desse de suicídio, né, em pessoas que estão dentro de um ecossistema de saúde, aconteça. Por quê? Porque é possível levantar a mão a todo momento. A todo momento. Se eu não sou um psicólogo e eu atendi o caso está instável, eu preciso levantar a mão. É o que a gente faz, a gente encaminha para amigo, né, começa a arrumar trabalho coordenado. O grande objetivo do Insights é esse. Como que a gente consegue coordenar e ter uma gestão e colocar todo mundo dentro desse radar para que a gente possa, primeiro, fazer as análises do presente, né? Não só do passado, mas qual que é a temperatura da nossa empresa hoje. E, talvez, com sorte, como que a gente consegue prever os riscos e evitar que eles aconteçam. Para que, uma vez que essa pessoa esteja recebendo a oferta de saúde, né, que ela precisa e que a gente consegue oferecer, ela realmente esteja sempre indo para o melhor desfecho possível. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Muito obrigado.